Então, vamos lá, respondendo aqui, eu quero conversar agora um pouquinho com vocês sobre a testosterona e a sua ação em diferentes fases da vida do homem, tudo bem? Então vamos já raciocinar aqui juntos. Quando o homem está ali ainda na vida intrauterina, ainda é um feto, ainda está ali na barriga da mãe, o que que acontece? Ali a gente já tem uma produção de testosterona. Como, Pedro? Porque a mãe, ela produz uma substância chamada de HCG, tudo bem? E essa substância produzida pela mãe, mais especificamente pela placenta, é uma substância que age ali no feto e induz a produção, melhor dizendo, de testosterona. Essa testosterona, por sua vez, ali na vida fetal, vai induzir o quê? Ela vai induzir, deixa eu botar aqui, né? Mas assim fica mais legal. Testosterona, quando a gente está falando a nível de vida fetal, vai levar a gente a o quê? Vai levar a gente a o que é muito importante, que é especialmente a diferenciação da genitália externa do testículo, consequentemente do testículo, das células produtoras de androgênios. Então essa testosterona que age aqui sobre o homem quando ele ainda está na vida fetal ali intrauterina é essencial para que haja essa diferenciação da genitália externa e para que haja a formação efetiva do testículo, que a gente costuma chamar aqui a formação do testículo do desenvolvimento dos caracteres ou características sexuais primárias. Então aqui no caso do homem, a característica sexual primária seria o testículo. No caso da mulher, a característica sexual no caso da mulher, a característica sexual primária na mulher seria o próprio ovário. Só para fazer esse paralelo, para vocês entenderem, tá bom? Então aqui na vida fetal a gente já tem um papel muito importante da testosterona. E essa testosterona continua com níveis até que significativos até ali por volta de 10 semanas após o nascimento. Ali num período neonatal, mais ou menos, também ela ainda está presente, tudo bem? E essa testosterona, após esse período ali mais inicial, após o nascimento, ela vai novamente baixar muito e ficar naqueles níveis quase que zero. E quando que ela vai retomar a produção, vai retomar a aumentar, Pedro? Quando que ela vai voltar a ficar em níveis significativos? Aí, pessoal, só quando a gente estiver na puberdade. Na puberdade, a gente vai ter todo um processo ali que os autores não descrevem muito bem exatamente o que acontece, mas um processo que vai dar um peteleco, um start, um empurrão para que se inicie a secreção de GNRH pelo hipotálamo. E o resto da história, a gente já comentou aqui na parte mais do eixo, então qualquer coisa vocês podem voltar um pouquinho, tudo bem? Então na puberdade a gente volta também a ter uma produção e ação da testosterona no organismo ali do homem. Agora, mais para quê? Mais para aquele desenvolvimento também do que? Da própria genitália externa, agora no sentido mais de maturação, vai ficar ela mais maturada, tudo bem? Uma maturação do testículo e um start também em que? Principalmente na espermatogênese. Para além disso, também tem a questão da distribuição dos pelos, que inicia ali, né, que teria aquele início mais na puberdade. A gente teria também a questão da voz ficar mais grossa, enfim, a questão de ganho maior de massa muscular, tudo bem? Isso acontecer aqui na puberdade. E isso é o que a gente chamaria mais a questão, por exemplo, da distribuição dos pelos, a questão também da barba, um exemplo, a questão do desenvolvimento maior da genitália externa, assim, a maturação, seria principalmente as características sexuais secundárias. Tudo bem? Então vou botar aqui pelos, barba, no caso de alguns, né, calvície, voz grossa, maturação da genitália, entre outros, tudo bem? E entender o seguinte, também aqui entrar a questão da libido, e entender o seguinte, que após a puberdade, beleza, já rolou aí o desenvolvimento, tudo bem, desenvolveu ali, teve todas essas alterações, digamos, mas após a puberdade, a testosterona continua ali sendo produzida, basicamente pelo resto da vida. A gente pode ter um período chamado de andropausa, que seria o climatério masculino, entre aspas, né? Mas os autores falam que isso é muito inconclusivo a idade que começaria. Então,
pode começar muito tardiamente ou não, enfim, em condições fisiológicas, né? Mas seria essa redução da produção de testosterona por uma falência ali testicular, digamos. Mas isso é uma coisa mais incomum, assim, não é tão assim debatido, falado como a menopausa da mulher, que é uma coisa assim, muito mais característica, né? Mas voltando aqui, para não perder a linha de raciocínio. Após a puberdade, continua-se essa produção de testosterona. Se essa produção cessar por algum motivo que seja patológico, que seria o esperado, né? Enfim, um mecanismo patológico, cessar essa produção e, consequentemente, nível sérico ali no sangue de testosterona, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um prejuízo ali também em algumas características. Um exemplo, a gente pode ter uma perda da libido, pode ter uma atrofia testicular, pode ter, entre outros fatores, pode ter, ponto muito importante também, perda da massa muscular. Então, mesmo que após a puberdade, beleza, rolou tudo isso aqui, Pedro, entendi. Mas entender que a produção de testosterona continua e que se ela for interrompida, a gente pode ter um prejuízo ali do que já existe. Exemplo que eu dei, só recapitulando, atrofia testicular, baixa da libido, perda de massa muscular, disfunção erétil, enfim. Esses são os exemplos aqui que me veio mais na cabeça agora. Então, entender também que existe o resto da vida aqui, se a gente fosse pensar aqui na cronologia, né? Desde a vida fetal, passando pela puberdade e seguindo pelo resto da vida. Isso se ele não passar pela andropausa. Então, vou botar até aqui, antes da andropausa. Tá bom? Então, esse eu queria conversar com vocês sobre a testosterona e as suas diferentes fases. Então, vamos lá, pessoal. Aproveitando aqui o desenho também para falar do que? Falar de... Eu citei aquela substância, HCG, né? Então, só para repassar aqui o nome para vocês e reforçar esse ponto também. A placenta libera HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. Até que faz certo sentido, né? Gonadotrofina, já pensamos que age nas gônadas. E é precisamente isto que acontece. Então, a gonadotrofina coriônica humana, produzida pela placenta ali da mãe, né? Que está ali gestando, levando aquela vida no ventre. O que ela faz? Essa gonadotrofina, ela age sobre os testículos fetais. E essa ação nos testículos fetais, ali do feto, né, do homem em desenvolvimento ali, vai ser muito importante para que haja a formação da testosterona. E aqui é meio que como se a HCG, essa substância, mimetizasse, né, dando uma ideia, mimetizasse o LH. O LH que age sobre as células de Leydig, né, e estimula elas a produzir testosterona. Então a HCG é como se estivesse mimetizando aqui nessa fase que ainda não temos o LH sendo produzido, né, porque, enfim, não tem o GNRH, toda aquela questão. Então a HCG age como um estímulo ali para os testículos fetais produzirem a testosterona. Além disso, eu queria só comentar com vocês uma questão sobre o mecanismo de ação da testosterona, melhor dizendo, o transporte dela e também o mecanismo de ação após que ela é liberada. Então, digamos aqui, pegando mais o adulto, né, puberdade e pós-puberdade. A célula, vou botar aqui, célula de Leydig, a gente já viu que sofre a ação aqui do LH e libera consequentemente testosterona. Esta, por sua vez, após ser liberada, geralmente é transportada por dois tipos de táxi ou Uber, né? Como vocês preferirem. Pode ser transportado. A testosterona, né? Transportada, melhor dizendo, perdão. A testosterona pode ser transportada ligada à albumina e também a SHBG, tudo bem? Que é uma globulina transportadora, certo? É uma globulina transportadora dos hormônios relacionados a... Esqueci agora exatamente a sigla, pessoal. Mas essa HBG é um transporte para a testosterona, tudo bem? E a testosterona, quando ela chega no tecido-alvo, quando ela chegar no tecido-alvo, ela pode ser convertida em dihidrotestosterona. Só estou citando isso que vocês lerem. Qual a diferença de testosterona e dihidrotestosterona?
é porque a testosterona ela é formada ali no testículo e quando ela é transportada e chega num tecido-alvo, ela pode ser convertida na dihidrotestosterona para que a dihidrotestosterona, por sua vez, haja naquele tecido-alvo, tudo bem? Então só queria comentar esse detalhe aqui mínimo com vocês.